Olá, tudo bem com você? Como é que você tem passado? Eu sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Meu propósito com esse canal é te ajudar, facilitar o seu dia a dia na implantação de normas, requisitos, procedimentos, enfim, de tudo aquilo que envolve a gestão da sua empresa nesses itens, nesses assuntos que falam de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. E toda empresa que realiza suas atividades pode ter alguma exposição a algum agente insalubre, ou seja, o ambiente pode ser insalubre. Então vamos entender hoje o que a NR15 vai falar para a gente, ou lá traz para a gente com relação a essas questões de insalubridade. Não vou entrar em detalhes, mas pelo menos para você começar a entender estas questões de insalubridade, o que é, o que não é, quais são os anexos, enfim, tudo aquilo que está envolvido com as questões de insalubridade para depois você se aprofundar. Então fica no vídeo, aproveita esse conteúdo para que você possa aí enriquecer o seu dia a dia e melhorar a sua gestão nas áreas de segurança do trabalho. Muito bem. Insalubridade, NR15. Vamos ver o que ela fala, o que ela traz para a gente nesse princípio de norma, porque afinal de contas ela é uma norma que vai dar parâmetros para que a gente possa identificar se os agentes que a gente tem dentro da nossa empresa são realmente agentes insalubres ou não. E qual é a consequência dessa insalubridade? Se você identificar, se você reconhecer um risco, e nesse risco, numa avaliação quantitativa, por exemplo, você identificar que ele está acima dos limites de tolerância, você vai considerar esse ambiente insalubre. O que significa isso? Se você não fizer nada, o que vai acontecer com a empresa caso seja caracterizado um ambiente insalubre dentro dela? Então vamos dar uma olhada na NR, o que ela traz para a gente. Bom, primeiro, né? Quais são as considerações para atividades ou operações insalubres? Todas aquelas que desenvolvem, que são desenvolvidas, né, essas atividades, essas operações, acima dos limites de tolerância. Aonde? Previstos no que? Com base em que? Nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12. Então, olha só que interessante, ela já traz para você que atividades e operações que são desenvolvidas acima dos limites de tolerâncias, conforme os anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, são consideradas atividades insalubres. Também nas questões relacionadas no anexos 6, 13 e 14. Né? Então, também existem atividades que são mencionadas nesses anexos. Então, acima dos limites de tolerância, também são consideradas atividades insalubres. E depois, no item 1.4, as atividades que são comprovadas por meios de laudos de inspeção também podem ser consideradas insalubres. Quais atividades? Aquelas que estão contidas nos anexos 7, 8, 9 e 10. Então são esses anexos que a NR traz. A gente vai dar uma passadinha por eles para a gente passar pelo menos saber quais são esses anexos, mas não vou entrar profundamente, afinal de contas a gente está falando de higiene ocupacional, e quando fala de higiene ocupacional a gente tem as questões de avaliações quantitativas e avaliações qualitativas. Então, dentro desses anexos existe uma série de procedimentos, existe uma série de maneiras para você avaliar esses agentes e fazer e ter aí a conclusão da caracterização da insalubridade ou não. Então a gente vai passar por eles para você entender, mas não vou entrar por conta dessas peculiaridades. Depois ela vai falar assim, ó, o que é limite de tolerância, né? Para a gente poder ter o conceito disso. Então, na norma, ela fala que a concentração ou a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então, o
que a NR15 está trazendo para a gente quando a gente fala de limite de tolerância? Olha, você pode realizar as atividades dentro desse ambiente de trabalho até esse ponto. Então, até uma determinada situação, até um determinado valor de exposição, você pode realizar esta atividade minimamente sem uma proteção, porque até aquele limite você não tem danos ou agravos à saúde do colaborador enquanto ele estiver realizando aquela atividade. Então, o limite de tolerância é a linha aonde você vai dizer se o ambiente é saudável ou se o ambiente não é saudável. Então, a partir desse ponto, você tem que obrigatoriamente adotar alguma medida para que esse trabalhador realize atividade abaixo desse limite de tolerância. Então, o limite de tolerância é realmente aquele ponto onde você, a partir dali, você vai causar algum dano à saúde do colaborador. Então, nós temos que ter claramente isso dentro da nossa gestão. Obviamente não está aqui na NR15, não faz parte da NR15, mas existe uma segunda situação que é o nível de ação. Então, você tem o limite de tolerância e o nível de ação. Nível de ação é aquela luz amarela, sabe? Que você ultrapassou, o ambiente não é insalubre, mas você tem que ficar de olho no que está acontecendo, porque existe uma tendência de se ultrapassar o limite de tolerância e aí você vai ter um ambiente insalubre. Então, o nível de ação, você vai trazer isso para um valor menor, normalmente metade do valor do limite de tolerância, devidamente calculado e apresentado, é o nível de ação. Então, abaixo de nível de ação, você está super tranquilo. Se pegar, por exemplo, o ruído, limite de tolerância para 8 horas de exposição são 85 decibéis. O nível de ação, devido aos cálculos que são feitos e a fórmula matemática e como você está exposto ao ruído, o nível de ação é 80. O que eu quero dizer com isso? Até 80 decibéis, você vai estar super tranquilo com essa atividade. Não vai precisar se preocupar, não precisa colocar protetor, não precisa adotar medida nenhuma. O ambiente é um ambiente muito favorável à realização da atividade. A partir de 80 é o que a gente chama é o que eu chamo de aquela luz amarela. Então, abaixo de 80, no caso do ruído, né? Abaixo de 80 eu estou na luz verde, estou super tranquilo. A partir do nível de ação, a partir de 80, me acende uma luz amarela dizendo, olha, você precisa ficar de olho nesse ambiente. Ele não é insalubre, mas você está numa faixa de operação, numa faixa de realização de exposição muito complicada, muito sensível. E acima de 85 é a luz vermelha, e aí você vai ter que obrigatoriamente adotar alguma medida de controle. Então é isso que ele está trazendo para a gente com relação a limite de tolerância. No exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura o trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, que equivale a 40, 20 ou 10%. 40 no seu grau máximo, 20 no seu grau médio e 10 no seu grau mínimo. Tudo isso tem uma tabela, eu vou mostrar essa tabela para vocês também, como é que a gente separa esses graus de insalubridade para você acrescentar no salário do seu colaborador, visto que a empresa disse, olha, eu não consigo trabalhar, não tenho medidas de controle, então para isso eu vou pagar para você 40, 20 ou 10%. E aqui um detalhe, do salário mínimo, não é do salário do colaborador, é do salário mínimo. Veja aqui, ó. O exercício do trabalho em condições insalubres de acordo com os subitens anteriores assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo. E aqui tem um detalhe, né? A gente tem um salário mínimo federal, mas ele pode variar de região para região, e aí você tem o salário mínimo da região onde você está atuando. Então, se a empresa não tem condições de proporcionar um ambiente salubre, ou seja, um ambiente saudável para o colaborador, ela vai pagar para ele um adicional aí em cima do salário mínimo
nestas questões, nesse percentual que a gente acabou de falar aí. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de maior ou de grau mais elevado, para efeito do acréscimo salarial, sendo velada a percepção cumulativa. O que ele está dizendo aqui para a gente? Se você tem, por exemplo, exposição ao ruído e exposição à vibração, vai valer o que tiver maior nível de exposição. Se de repente o ruído tem uma exposição de 40 e a vibração uma exposição de 20, você vai receber sobre o ruído e não vai receber sobre a vibração. E também não vai acumular 20 com 40, 60%. Também não existe isso. É um ou o outro. Ou melhor, é o mais elevado. Então, só para deixar isso, é importante também a gente ressaltar dentro da NR15. Nos casos de incidência de um fator que a gente acabou de falar, a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessão do pagamento adicional do respectivo, do respectivo adicional. Então, o que ele quer dizer aqui? Se você tem na sua empresa insalubridade, você está preocupado com a saúde do seu colaborador, você vai adota medidas, você consegue eliminar ou neutralizar esse ambiente, ou seja, ele vai ser um ambiente saudável, né, de alguma forma, você não precisa, ou a empresa não precisa fazer o adicional, não precisa pagar esse adicional sobre o salário mínimo para o colaborador. Então, comprovando que o ambiente, que os limites de tolerâncias ou que o nível de exposição está abaixo dos limites de tolerância, a empresa não precisa pagar o adicional de insalubridade. Seguindo aí, falamos da neutralização ou eliminação. Depois, dentro disso, ele vai trazer para a gente que a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de equipamentos de proteção individual. Sempre vou reforçar aqui para vocês. Equipamento de proteção individual é o último recurso que você vai adotar para a exposição a esses agentes. Vamos trabalhar com medidas de engenharia, com equipamentos de proteção coletiva, com medidas administrativas, com sinalização, enfim, fazer os seus conjuntos de medidas para tirar o colaborador dessa exposição e deixar por último a aplicação de equipamento de proteção individual. Sempre é importante relembrar dessa questão. Muito bem, falamos aí também das questões aí do quando que a gente vai tirar isso, da eliminação e como que a gente vai deixar de pagar esse adicional e como que vai ser feito. Depois, cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança do trabalho, comprovada a insalubridade por laudo técnico do engenheiro de segurança do trabalho ou do médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar o adicional devido aos empregados expostos à insalubridade. Então, o nosso famoso LTCAT, com um laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, onde você vai determinar se é insalubre ou não, e aí você vai determinar qual que é o grau. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através da avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência do risco à saúde do colaborador. Não posso simplesmente falar, tem que chamar alguém do governo ou algum perito vai te dizer isso, se está ou não está insalubre. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através de DRTs, a realização das perícias. Ou seja, a empresa vai chamar lá a Delegacia Regional do Trabalho para que ela possa aí determinar a caracterização ou não das atividades insalubres. Devidamente comprovadas, as perícias requeridas deverão, desde que comprovada a insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido. O perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem utilizada. E o disposto no item 1.5 não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização de ofício de perícia quando solicitado pela Justiça nas localidades que não houver perito.
Então, através do perito que a gente vai identificar aí as questões de insalubridade. Como eu falei para vocês, vou passar rapidinho por cada uma delas aí. Então, o anexo 1 vai falar de ruído contínuo intermitente, o anexo 2 vai falar de ruído de impacto, o anexo 3 de exposição ao calor, aí tem todo o cálculo dessa exposição. O anexo 4 foi revogado, o anexo 5º de radiações ionizantes, o anexo 6 de condições hiperbáricas. Bom, enfim, o que eu quero trazer para vocês aqui depois é esta tabelinha aqui, ó, graus de insalubridade, a última delas, né? Então, você vai ter aí todos os percentuais dentro de cada anexo, quais são os percentuais correspondentes para a exposição para a condição insalubre, e aí você vai ter cada um aí dentro do seu entendimento. Os agentes químicos aí vão ter, por exemplo, 10, 20 ou 40, aí depende daí dos anexos e como que vão estar expostos, como que o colaborador vai estar exposto a este agente. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente fazer esse bate-papo sobre insalubridade, reforçar, na verdade, né? Afinal de contas, a gente está sempre reconhecendo e reavaliando os riscos dentro do ambiente de trabalho para que a gente possa aí ter aí condições saudáveis para os nossos colaboradores, visto aí que tem o PGR vai tratar junto com a NR15 todas essas questões, então fica aí a dica para vocês darem uma revisada e relembrar aí a NR15. Eu fico por aqui, não se esqueça, deixe o seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva no canal, para que a gente possa aí melhorar cada vez mais, trazer conteúdo relevante para você. Deixe o seu comentário, vamos fazer esse bate-papo, vamos fazer essa discussão para que o dia a dia da gestão da segurança do trabalho seja eficaz, seja eficiente. Um grande abraço e, lógico, espero você para que a gente possa conversar no nosso próximo vídeo.